casa de um pecador, de um ladrão. Mas Jesus não veio para o pecador e para o ladrão. Ouvir é válido também. Você pode fazer isso. Prestando atenção nos excessos, porque tem muita gente aí que pega uma caixa, bota uma praça e vai lá só escandalizar o Evangelho. Né? Escandalizar o Evangelho. O Evangelho de Deus é puro, é salvação. Não precisa você ir lá expor que dentro da igreja tem pessoas que adulteram, tem pessoas. A igreja aqui é de pecadores. Nós temos que entender isso. Não é porque a pessoa está botando uma caixa na rua, é válido, agora saiba anunciar o Evangelho. Porque às vezes nós não estamos fazendo propaganda contra o nosso reino, vamos fazer contra, porque a gente vai lá, desabafa lá fora. Desabafa. E aí quem está passando, primeiro vira motivo de chacota, né? E segundo fica dizendo, rapaz, o cara não tem saber que na igreja tem. Porque nós sabemos que a igreja aqui é cheia de pecadores, somos pecadores, nós temos que entender isso. Ninguém aqui é santo, porque se fosse santo, né, a Santíssima já estava lá em cima, não é santo. Ninguém aqui é santo, estava lá dentro de Deus. E nós somos o que? Buscando a santidade. Mas aí muitas das vezes a falta de pregar o Evangelho, como o Felipe disse, é uma falta de amor, esfriamento do amor. Ou seja, está no comodismo. E dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja que vivem de uma forma religiosa, não tiveram um encontro com Cristo. Por exemplo, as minhas duas filhas, eu não nasci no berço evangélico, mas as minhas duas filhas nasceram. Então, quer dizer, se a gente não tiver uma instrução também para quem já está dentro, dificilmente ela entendeu o plano da salvação. Porque tem pessoas dentro da igreja que vivem de uma forma religiosa, acha que o evangelho é somente ir e vir para a igreja. É como se fosse um ritual, você faz todo. O irmão não veio no código, né? Estava dentro da igreja desviado. Quando ele precisou agir com amor e entender o perdão do pai, não entendeu. Mas ele se achava num grau de espiritualidade, eu faço tudo aqui, eu nunca desobedeci os donos, eu estou presente em tudo. Vocês vão me crucificar, vocês vão para o inferno? Não, em nenhum momento. Lembra que quando eles estavam na cruz, do seu lado dois ladrões, temeu, porque estava do lado de um homem que nada tinha feito, a não ser pregar o amor e o arrependimento. Né? E quando ele percebeu isso, quando aquele homem, aquele ladrão percebeu isso, ele foi lá e recorreu a Cristo. Né? E naquele momento, Jesus ele disse o que? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Ao contrário do outro, que estava lá na mesma situação, morrendo nos últimos dias da sua vida, porém mesmo assim continuava o quê? No seu egoísmo, no seu pecado, na sua arrogância. Então mostra que o Evangelho de Cristo, que o Evangelho que Cristo trouxe, é um Evangelho restaurador. É o Evangelho de redenção que nós vamos falar nessa lição. Quando Jesus ele está lá em Samaria, na história que todos conhecem, lá da mulher samaritana, quando ele está em Samaria, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, João capítulo 4, versículo 24, muito conhecido. 23 ele vai dizer, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e não importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus diz isso, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, nós vamos ver lá na frente, o próprio João que escreveu aqui, lá na frente da sua epístola, na sua carta, ele vai falar que Deus, além de se importar que aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que é a verdadeira adoração, ele vai dizer o que Deus ele é amor. E esse amor, que como Deus é amor, e ele amou o mundo, né? João também escreve aqui em João capítulo 3, versículo 16, palavras de Jesus, né? Que Deus amou o mundo e viu o seu Filho, que também é amor. É o amor mais puro, o amor mais limpo, o amor mais limpo que tem, é o amor de Cristo pela humanidade, porque nós não merecíamos
Nós não merecíamos, mas Ele se entregou por nós. Né? E por Jesus Cristo, seu amor, adorar a Deus em espírito e em verdade. Né? Os verdadeiros adoradores não é apenas levantar a mão, né? E dizer que Cristo é o Senhor, e vir em uma reunião de domingo, na semana. Não somente isso, mas adorar a Deus é levar o seu verdadeiro evangelho, o amor a outras pessoas que estão sedentas por Deus. Note que Jesus estava aqui falando com uma mulher samaritana, né? Que já existia uma intriga, já existia um pouco de dificuldade entre os dois povos. Só que Jesus estava lá falando. Jesus, no seu ministério, ele veio para trazer a paz interior, que ele disse: olha, vocês não pensem que eu vim trazer paz, porque quando você renunciar à sua vida, quando você renunciar ao seu eu e me seguir, vai atrair para vocês muitas adversidades, vai atrair até vocês muitas lutas. Não é o servo maior que o Senhor. Quando o Senhor Jesus ele começou, e antes de começar, logo quando ele nasceu, já começou as perseguições. Né? Lembre que ele tinha que ser morto. Olha, mata todas as crianças abaixo de 2 anos, porque ele está nascendo um que diz que vai tomar o meu trono. Só que Jesus em nenhum momento, ele olhou a condição social, ele olhou raça, ele olhou a posição. Em nenhum momento Jesus olhou nada disso. Ele pregou o arrependimento e o amor de Cristo. Mas não é um amor que aceita qualquer coisa. Não é um amor que aceita da forma que você é, porque você é pecador. Nós temos que entender isso. Que o amor de Cristo não é aquele amor que, porque eu amo, eu vou deixar da forma, não. É aquele amor que Ele quer trazer você e restaurar, redenção, limpar, tirar, pagar o que você deve, que é o que você deve, é uma dívida que eu tenho, uma dívida que nós temos, redenção. É um amor que restaura, que tira você de uma natureza caída, morta, né? Ele santifica, para buscar uma redenção total. Claro que sabemos que só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. E quando Jesus ele sobe ao céu, ele diz: olha, eu tenho que deixar esse ir, que não é um pedido, não é um favor que vocês vão me fazer, é um ir. Porque da mesma forma que eu anunciei o evangelho de arrependimento e de amor a vocês, é justo que vocês anunciem aos outros. Ele chama os seus discípulos e diz: ó, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o ídolo, né? É o imperativo. Vocês têm que ir, vocês devem, é sua missão aqui na terra. Lembra que nós aprendemos no trimestre passado que nós somos o reino visível de Cristo. Ele não vai precisar mudar Jesus de novo, porque nós já conhecemos e cremos que Ele veio e morreu por nós. Até porque se pararmos de pregar, se pararmos de falar desse evangelho, aí Ele vai usar jumento, Ele vai usar pedra. Ele pode até mudar os anjos de novo para falar, mas tem que se pregar, tem que ser anunciado o evangelho. Mas Ele deixou isso para nós. Ele deixou isso para que nós possamos fazer. É a nossa tarefa aqui na terra. Adorar a Deus em espírito e em verdade, sim. Mas como adoramos a Deus em espírito e em verdade? Levando esse amor àqueles que estão sedentos. Ah, mas eu já estou salvo. Muitas vezes já estou salvo, que não. A salvação é uma busca contínua. Busca contínua. Se nenhum dia você parar de buscar a salvação, infelizmente, a salvação é algo, né, complexo, no sentido de que você tem que estar continuamente buscando a santificação. Um dia você para, um dia você fraqueia, um dia você cai, e o inimigo atende e astuto como ele é, ele ceifa a sua vida, quer ceifar a sua vida. Deus ele permite, tudo é permissão de Deus. E aí? O trabalho de uma vida inteira, às vezes 30 anos, porque Deus conhece o coração. Estava 30 anos dentro da igreja, dizia que servia, mas não servia a Deus. Estava apenas porque um mero ritual, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu acho bonito, eu vou porque é algo que já foi desde criança já me colocado. Então já é uma rotina para mim. Mas Deus ele diz: olha, eu quero que vocês levem esse amor que eu trouxe aqui a vocês. Não é um amor que vai deixar vocês numa posição confortável, não. É um amor de renúncia. Um amor, o evangelho que acima de tudo
que é o evangelho de arrependimento. Ou seja, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. Mas eu pergunto aos irmãos, depois que nós aceitamos esse evangelho e que Cristo ele habita em nós passamos a ser alguma coisa? Nós somos agora autossuficientes? Porque tem crentes, tem pessoas que infelizmente acreditam que depois que aceita Cristo, não. Eu aceitei, agora isso aqui, eu já sei isso aqui de cor salteado, né? Já li a Bíblia, já sei o que é que diz lá, já entendeu. Mal sabe, né? Fica lá o Senhor, meu pastor. Mas por aceitar a Cristo, acha que está dentro de uma bolha, acha que está dentro de uma proteção, que o mundo não vai o quê? Confrontá-lo, né? Não vai levantar-se contra ele. E aí é onde está o que? Onde muitos fraquejam. Ou então vivem numa bolha achando que eu estou salvo, aí estou aqui buscando a minha salvação, quem estiver lá fora, não. Mas o livro de Cristo é ide, anunciar o evangelho a toda criatura. Nós falamos aqui na semana passada que quando Jesus, antes de subir ao céu, ele diz: vocês fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder, né? Depois você vai começar a anunciar o evangelho, né? Anuncia aqui em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Porém, o povo realmente obedeceu a Cristo, ficaram lá em Jerusalém. Muitos desistiram, saíram, mas aqueles que sabiam, né, e criam no Cristo, sabiam que era verdadeiro aquelas paradas, continuaram lá, foram revestidos de poder, e agora tem que começar o que? A evangelizar. Porém, se os irmãos forem prestar atenção, nós falamos na semana passada, eu vou frisar aqui novamente, se os irmãos forem prestar atenção, eles estavam acomodados, os discípulos, por mais que estavam ganhando muitas almas para Cristo, mas eles ainda estavam onde? Em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. É tanto que em Atos capítulo 5, se não me falha a memória, ele vai dizer que aqueles das cidades vizinhas ouviam, né, e traziam o pessoal para serem curados, para receber o batismo. Mas é porque o que? Eles não iam. Quem quisesse ouvir tem que fazer o que? Tem que ir. Jesus disse ao contrário: vocês têm que buscar os pecadores. Porque se fosse só assim, era fácil, né? Todo mundo ouvia evangelho. Não, você tem que ir lá buscar, falar, insistir, bater, confrontar o pecado. Aí o que acontece? Se levanta o que? Uma perseguição. É através dessa perseguição que os discípulos começam o que? A se espalhar. Aí sim agora começa o livro de Cristo. Precisou que se levantasse o que? Uma perseguição para que eles começassem a se dissipar. E mesmo assim, depois de tudo isso, eles se achavam que o evangelho era só para eles. Não vou pegar os gentios. Em Atos, se não vai agora, capítulo 11. Capítulo 11. Vai falar sobre isso. Eles não queriam falar aos gentios. Eles achavam que o evangelho era exclusivamente para eles. Só que a promessa de Deus, nós vamos aprender aqui, a lição de número 2, né? Que Deus, Ele é um Deus, a missões transculturais, que nós aprendemos aqui na semana passada, que é o que, Tiago? Missões transculturais. Que transpõe a sua localidade, que transpõe a cultura. Você sai, o evangelho não é só seu. O evangelho não é de Raimundinho, não é do pastor, não é de Nakamura, não é de Juan, o evangelho não é meu. O amor de Cristo não é só meu. Nós vamos aprender aqui que desde o começo, desde o princípio, quando Ele chama Abraão, Ele vai dizer: olha, vou te colocar como pai de grandes nações, você vai ser pai de uma grande nação. Muitos virão reis surgirão através de ti. Então, era grande nação. Quando Jesus ele dá o ir, Ele vai dizer isso: é pregar o evangelho a todo mundo. Aí depois Pedro tem uma visão e diz lá: e você não pode chamar de cura aqui, eu constatei, a palavra não é sua. Aí é que se começa o evangelho a se espalhar entre os gentios, e chegando a quem? Até nós. Então veja que o plano de Cristo, desde o começo da criação que nós vamos falar, até hoje é perfeito, e vai continuar sendo perfeito. Talvez a gente olhe assim na nossa visão carnal e diz: mas poderia ser melhor, poderia não ter guerras, poderia não ter
confusão, poderia não ter levante, poderia não ter igrejas guerreando contra igrejas, poderia não ter heresias. Só que o plano de Cristo é perfeito. Existe isso por causa de quê? Por causa de nós. Mas há um plano, e esse plano não vai falhar. E por isso nós temos que levar esse evangelho a fim e a longe. Pregar o evangelho do amor. Não, o senhor falou aí, nós temos que ser igual Désio. Désio leva água na casa de todas as pessoas. E você não vai lá na casa da água, Désio pega água. Ele envia através da enganação para todas as casas. E assim é o evangelho. Nós temos que levar as pessoas do evangelho. Não ficar dizendo às pessoas, venham para nós pregarmos para vocês. É nós que temos que ir pregar o evangelho. Paulo diz, a Bíblia diz que pode pregar de casa em casa, publicamente, em todos os lugares. Não é só no templo. O templo é um lugar que se prega o evangelho. A igreja, na verdade, somos nós que pregamos a palavra. Né? A gente tem que pregar de casa em casa, público, em qualquer lugar, na rádio, televisão, internet, em qualquer lugar, a gente tem que pregar a palavra. Exatamente. E quando Deus ele fala lá, na sua carta, né, João ele diz que Deus é amor, né? Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. E a nossa verdade prática vai dizer que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, quando eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão, não é necessariamente o meu irmão de igreja. Se eu não amo o meu próximo, não é necessariamente aquele que toma a ceia comigo, aquele que canta no grupo de louvor, que está no grupo comigo, que está no mesmo grupo que eu, grupo de irmãs, não é necessariamente isso. Mais ainda, é aqueles que estão lá fora obedecendo. Porque se você vê uma pessoa lá fora não crente, a gente vê isso, né? O crente, né? Quando ele tem um amor de Cristo dentro de si, às vezes tem alguém na família que não consegue se chegar a Cristo, por vários motivos, vários fatores. Se uma vez já chegou e se afastou de Cristo. Quando a gente vê que essa pessoa está perecendo, não sei se os irmãos já passaram por isso, tem alguém que já passou. Quando vê que alguém morre sem Cristo, alguém da família, não fica aquele pesado entre si? Meu irmão morreu sem Cristo, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha irmã, morreu sem Cristo. Fica esse pesado. Mas esse pesado não tem que ser apenas com alguém da família. Esse amor não tem que ser apenas com alguém da família. Tem que ser com todos. Porque o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar o que? A obra missionária. Ou seja, eu tenho um amor suficiente pelo meu vizinho de igreja, né? Que infelizmente a gente passa o dízimo, Jesus te ama. Que antes eu quando era, né, criança, eu aprendi que na escola dominical eu tive uma professora, né, nota 10, aqui nessa igreja. Hoje ela está na missão, né, também. E ela sempre ensinava, quando vocês passarem, você tem que pelo menos dizer Jesus te ama, o Deus é bom, alguma coisa. Porque aqui vai ficar o que? Na mente da pessoa. Às vezes tem muitas almas aí fora que está tão precisada que ele não precisa nem que você chegue e lê o versículo todo, né? Salmo 23, não precisa disso. Que você lê o Salmo 119 todo, ele não precisa. Eles precisam simplesmente o que? Jesus te ama. Ele quer te libertar. Pronto, aquilo ali já vai dar um choque. E a pessoa que vai voltar assim. Porque não tem palavra maior, não tem palavra melhor do que o Evangelho de Cristo. É você mostrar que quem está lá fora precisa tanto desse Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que sem ele não pode o quê? Viver. E esse é o amor. Não adianta se pregamos, se falamos bonito, se pulamos no Espírito, se dizemos que temos dons, mas não tiver o amor que Paulo fala, é o amor de levar, o amor de suportar tudo, é o amor de você chamar 10 vezes a pessoa lhe chamar de crente enjoado, de chamar de besta, de chamar de quadrado, dizer que não quer ser crente porque o crente não aproveita nada. Mas aí você está lá no pé dele, rapaz, mas ele me ama, dê uma chance só, Cristo.
Vá lá, não quero que você vá para você ver uma igreja, não quero que você pelo menos tentar experimentar o povo de Cristo. Você se permitir experimentar quem é Cristo. É isso que nós temos que fazer, é isso que é o ID de Cristo. Professor, o pastor David Michel disse que foi evangelizado por uma amiga. O pastor da minha igreja não decorou outra vez. E ele disse que não queria ouvir. A minha foi assistida umas 3, 4 vezes. O pastor da minha igreja não decorou outra vez. Então, ele insistiu umas 4 vezes. Aí ele ficou assim, com a mão da menina, né? Está insistindo em pregar também para isso. Ele foi curado com tuberculose, foi. Então, deve ser que você vai pregar com o pai de uma amiga, ele não quer naquele momento, que abusou ele lá, você fica triste, está lá, insista. Né? O vendedor de carro, o vendedor de qualquer coisa, quando ele toma um não, ele vai lá de novo, na sua casa, vendedor de panela de alumínio, sei lá, sai de dar uma vendendo. Ele vai lá, você não quer hoje não, vai do outro dia, aí você não, aí vai dar com mês não, vai dar com um ano não, vai chegar o que você compra. Porque assim, tem vezes que a gente vai pregando e a pessoa vai chegar um momento que a pessoa vai entregar a vida. Exatamente. E o inimigo das nossas almas, né? O espírito da Babilônia que está lá fora, ele tem algo, né? Um atributo dele, que a gente pode dizer assim, que nos falta às vezes, que é o quê? Algo que é a insistência, a perseverança. Ele sabe que está destruído, ele sabe que está condenado já, ele já sabe o fim dele. Não tem desculpa mais, ele já sabe para onde ele vai, já sabe o que é que vai acontecer. Ele já sabe que, né, muitas das vezes ele vem tentar Tiaguinho o quê? Não serve. Aí ele olha e diz, não, isso aí já foi, eu não consigo mais com ele, eu vou abandonar. É assim que acontece. Não é que ele demora não. Às vezes, Tiaguinho cedeu agora, aí 2 minutos ele vai lá de novo. O capiroto é aceitado, né? Ele vai batendo, e às vezes ele prega o evangelho uma vez, né? Às vezes vai fazer o apelo, tem alguém que aceitar, não quer. Deus abençoe. Volta para lá e com vocês. E o evangelho é muito mais do que isso, né? O evangelho é muito mais do que isso. Eu uma vez com os discípulos, né, revoltados, botando o povo para fora, Jesus para fora, os discípulos revoltados. Deus tem que Senhor, tem como, faça como Elias, esse fogo no céu, destrua tudo aí. Ele disse, eu não vim para vocês. Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Eu vim foi para eles. Eu não vim para os sãos, eu vim foi para a questão doentes. Então esse é o evangelho. A nossa tradução fala que a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe barreiras, uma cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida da pessoa. Nessa lição nós vamos ver que Deus escolheu uma família para por meio dela alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, segunda pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Assim contemplaremos a natureza missionária de Deus como a base de toda a prática missionária dos cristãos, ou seja, a natureza missionária de Deus, que além de tudo, né, Deus é o Deus Criador, Deus infinito, Deus poderoso, Ele também é o Deus do que missionário. Desde o começo da criação Ele foi o Deus do que missionário. É tanto que Ele chamou Abraão e disse, você tem que sair da sua terra, sua parentela, aí você vai agora buscar, nesse trajeto aí você vai ver muitas coisas. Vai ver muitas coisas. A natureza missionária de Deus. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Então Deus ele chama Abraão para uma missão transcultural, ou seja, você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia. E depois disso, se o pastor pode me ajudar,
Depois desse chamado, acho que ele ficou, não sei se foi 14 anos, 15 anos, sem falar com Abraão. Não sei se o pastor pode confirmar. 14, foi 15 anos sem voltar, sem falar com Abraão. Abraão, ele escutou a voz de Deus e foi. Depois ele passou, não sei se foi 14, foi 15 anos, e não deu uma palavra com Abraão. E Abraão o quê? Indo. Foi, escutou. Muitas das vezes Deus fala com a gente, e aí a gente vai agora pedir, vamos dar uma prova. A gente acha que é Gideão, toda hora pede uma prova. Uma prova. Deus, se o Senhor falou comigo, a gente Deus fala o que é o óbvio. Né? Deus fala o óbvio. A pessoa está numa vida, né? Está ali em pecado, caiu, precisa voltar. Deus fala com a pessoa. Deus, se foi o Senhor que falou, troveja o céu. Deus agora tem que provar aquilo aqui. Se o Senhor que falou, use o irmão para falar. Deus já falou, Deus fala com você na palavra. E quando Deus usa o irmão para falar, a pessoa olha e diz, não foi de Deus, porque ele conhece a minha vida, mas você não pediu. Mas irmão, mas sabe por que ele passou 15 anos assim também? Porque não é a tua, Abraão é o quê? É o pai da fé. Mas era um homem como ele. Mas ele criou. Aí a fé aqui dentro, você não troca por nada não, se você tiver a fé, irmão, é aqui, é aquilo, é o mesmo propósito que você tem. Ninguém tira de sua cabeça, não. Raimundo, se você tivesse hoje acordado, durante o sono, né, dessa noite, se tivesse ouvido a voz, se tivesse um sonho, uma visão, eu dizendo assim, Raimundinho, eu quero que você vá, pegue a sua família, não importa, pegue a sua família e vá para, vamos colocar aí, Venezuela, Cuba, lugar bom de se viver, maravilhoso. Financeiramente, economicamente, está tudo maravilhoso lá em Cuba, né? Ironicamente falando. Se Deus me falasse isso, e pronto. Não adiantasse você falar, pedir para o pastor tem como você orar para Deus confirmar, não, Deus falou. O que é que você ia fazer? Irmão, nessa fé que eu estou hoje, eu acho que não ia não. Não, nós temos que ser sinceros, que cada um, né, julga assim mesmo. Eu também, eu acho que, mas será que foi um sonho? Aí fica, né? E você ainda botou assim, Deus disse que é uma terra que eu lhe mostrar. E Deus, nesse caso, Deus ia lhe mostrar, né, a terra. Você ainda está dizendo que Deus ia mostrar que era para lá. Lembre que quando a história das Assembleias de Deus aqui no Brasil começou com o Bonaventura e Daniel Beck, veja que eles estavam na onde? Eles estavam nos Estados Unidos, com a família dele, na terra dele, tudo tranquilo, tudo favorável a eles. Aí Deus mostra o quê? Um lugarzinho aqui no Brasil. Vai lá no mapa, eles olham e dizem, aí tem que ir para lá. Ele não falou muito. Eles apenas, Deus falou com ele, ó, mostrou no mapa aquele local que eles tinham que vir. E eles vieram, Daniel Berg e Bonaventura. E eles vieram. E hoje se tornou tudo que é a Assembleia de Deus e tudo que é o Evangelho de Cristo aqui no Brasil. É o chamado. Só que quando você escuta a voz de Deus, eu costumo dizer isso. Eu costumo. Exatamente. Veio sem nada, foi pela fé mesmo. Eu costumo dizer isso, que quando Deus fala, você sabe que é Deus. Quando Deus fala, você sabe que é Deus. Ele não precisa de, muitas das vezes, não precisa de barulho, de trova, não. Você sabe que é Deus. Mas eu vou falar assim também. Porque a voz de Deus você sabe que é e você teme. Teme a voz de Deus. Porque quando Deus botou ir com todo mundo, pregar o Evangelho, eu comparo isso com a missão da gente fazendo as entregas do Maratá. Só que nós não cumprimos como a gente cumpre as coisas materiais aqui. Porque a missão de Deus é ir pregar o Evangelho. Não é só sair, porque pregar o Evangelho é como você falou, com o seu vizinho, né? Ela está fazendo. Para mim, o teu missionário nunca viu igual o Giovanni de Lema. Missionário era aquele jeito para mim, porque ele não perde tempo. O que ele vê, o ser humano que ele vê e prega, ele está fazendo isso, ele faz isso aí. Entendeu? Missão, ela está dizendo, você tem a missão de pegar essa mercadoria do Maratá e entregar lá no Belém. É uma missão, você vai lá entregar. E nós não fazemos essa missão, que é bem mais fácil chegar e dizer, meu vizinho, Deus te ama. Jesus morreu na cruz, Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz por amor à sua vida.
Ontem eu dei carona a um rapaz, vim descarregar ali na perninha, e tinha um rapaz lá descarregando às vezes ele lá. Não veio ele, não, mas eu. Aí, bora, eu fui lá pegar o tacarrado. Quando ele entrou, ele não chegou na barragem ali, na ponte. Ele já me disse a vida toda, que fumava maconha, que não sei quem fuma, que usava droga e fuma. Aí ele disse, é a oportunidade de dizer a ele que às vezes anda aqui não pensa disso. Ele já abriu o caminho para mim. Exatamente. Eu digo, olha, se você viesse mais essa pessoa que você me falou, você já ia usar, porque você já declarou achando que você me conhece, mas eu sou cristão. E eu lhe provo que você vai essa viagem, mas você não vai sentir falta de sua maconha. Entendeu? O Evangelho de Cristo é o quê? Ele é redenção. Quando é o que se diz, às vezes o quê? Deus dá a oportunidade, falta só o quê? Que, né? Nós chegamos e demos esse passo, que é o quê? Quando dá a oportunidade, às vezes a pessoa quer isso, né? Já contou e já quer uma palavra dizer, não faça isso, dê um baixo. E é oportunidade para nós. Às vezes eu digo que é adormecido. Vamos falar de futebol, de Fórmula 1, de política, de tanta coisa que fala. E às vezes eu falo que é o que? O simples, o simples que eu digo assim, a palavra, o termo da palavra, né? Jesus ele me ama. Ele quer que verdade, você sem Cristo é nada. É o Evangelho. E quando Abraão ele recebe essa intimação, aí Deus vai dizendo, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Jesus diz, de ti serão benditas todas as famílias da nação do Senhor, todas as famílias da terra. É um Deus missionário, Deus transcultural. E essa bênção, né, de Abraão, essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência. Que nesse sentido o apóstolo Paulo vai dizer que se refere ao Evangelho de Cristo, a Jesus Cristo. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano que limitado. Um Deus soberano, um Deus criador, o Elohim, que tem um relacionamento, que quer se relacionar com o ser humano que somos nós, o seu que limitado. Gênesis 17, 1 vai dizer, sendo pois Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porque antes que Deus ele colocasse o Abraão, tenho muitas promessas boas, né? Você vai ser o pai de uma grande nação, né? Todas as famílias da terra, os reis virão a partir de ti. Porém, tenho que, vou ter que fazer um conserto, veja no versículo 2: e porém o meu conselho, a minha aliança. E essa aliança que nós temos que levar para o mundo. Olha, eu estou lhe pregando, estou falando para você de um Deus, de um Jesus Cristo que veio, um Deus restaurador, do Evangelho restaurador e redentor. Porém, esse Evangelho existe o quê? Um conserto. Tem que ter uma aliança. Tem que ter algo que não seja quebrado. Apesar que Deus ele fez esse conserto com Abraão, que assim se passou para Israel, e assim se passou para toda a nação de Israel. E Israel constantemente vivia o quê? Quebrando o conserto. Só que Deus, como a revista aqui, Deus é soberano e se relaciona com o seu que limitado. Deus ele sabe disso. E a todo momento que Israel quebrava esse conceito, Deus ia lá o que? E restaurava esse conceito. E é isso que nós temos que entender. E quando vamos falar do amor de Cristo, levar esse Evangelho, nós temos que deixar claro para quem está escutando aqui, quando entramos aqui e aceitamos a Cristo como Salvador, não vamos virar super-homem. E não vai ter paz. A paz que eu falo é a paz interior vai vir, né? A felicidade, a paz, o gozo interior, ele é, né, indiscutível. Agora, em relação ao mundo, em contraste com o mundo, não vamos ter paz. Quando aceitamos a Cristo, nós temos que entender e deixar bem claro isso. O Evangelho é o que? Renúncia. Há uma aliança. Ande em minha presença e ser perfeito. E é difícil ser isso. Porque às vezes a gente acorda e diz, hoje eu vou ser 100%.
Vou ler a palavra 7, aí 8 horas eu vou fazer a oração, depois 9 horas eu leio de novo, depois eu vou escutar o louvor. E isso 8h30, já está vendo tanta porcaria e já só não leu a palavra e orou. Fez a promessa certa, mas 8h30 já ficou. Porque nós somos o que? Perfeitos. Mas nós temos que buscar o que? A perfeição. É o conserto de Deus. É o conserto de Deus. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão para Abraão a fim de reafirmar sua aliança, que transferiria ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não o outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo. Por isso o nosso maior modelo missionário quem é? O próprio Deus. É o nosso maior modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos. Certamente os modelos de hoje e dos passados merecem nossa atenção, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então a gente não tem que dizer, eu faço missões porque fulano de tal fez um dia, eu achei bonito, eu acho legal, eu acho não. Missões primeiro, você tem que entender que a missões é demonstrada, e o nosso principal exemplo é Deus, porque desde Abraão, desde que o homem caiu, ele já começou o plano missionário dele, um plano que não falhou e não vai falhar. Ele já começou o plano missionário, e quando Jesus ele veio reafirmando esse plano, ele cumpriu esse plano, né? Ele pregou arrependimento, né? Ele diz a vocês só tem um caminho, né? Eu ligo ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, é o caminho do arrependimento, né? O arrependimento, a redenção dos pecados, esse é o caminho. E ele, quando ele sobe aos céus, ele disse, agora sou com vocês, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é o item de nosso Senhor Jesus Cristo, firmado em um Deus o que? Missionário. Em um Deus missionário. Então, assim, nosso primeiro ponto diz que Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Ponto número 2 vai falar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, o princípio fundamental na história da redenção. E eu pergunto aqui aos irmãos, como você vê o amor como fundamento para fazer missões? Como você vê o amor? Você, Felipe, que é do grupo de missões, como o amor é importante para você fazer missões? Rapaz, é como a Bíblia diz, né? O que é que a Bíblia diz? Sem o amor não adianta fazer nada, né? Como é que eu vou evangelizar uma pessoa cheia de ranzinza no meu coração, cheia de mágoa, cheia de ira? Como é que eu vou evangelizar uma pessoa dessa forma? Não tem como. Então eu tenho que ter amor para evangelizar aquela pessoa, entendeu? Para você levar o Evangelho de Cristo, você tem que entender que aquela pessoa que está naquela situação, muitas das vezes deplorável, né? Tem muita gente que gosta de, é macumbeiro, então Deus derrama, manda fogo e mata. Não é assim. É uma alma. E cadê o amor pela alma? A gente tem que entender que o chamado é, nós estamos representando Deus. Foi isso que Deus fez com Abraão. Ele escolheu um homem entre muitos, olhou, viu que o coração dele era propenso a obedecer. Ele falou, olha, vou dar uma ordem a você vai sair. Porque qual é a intenção de Deus? Era constituir um povo, e através desse povo, as nações em volta veriam a glória de Deus e queriam conhecer a Deus. É por isso que a Bíblia fala que vinham pessoas de longe pedir conselhos a Salomão. Por quê? Porque chegavam até eles notícias do governo de Israel. Então, por isso que Deus ele chamou o homem. Ele tinha que começar de algum lugar. Ele tinha que começar por alguém. Ele começou por Abraão, e através desse homem,
não tiver, que Deus, da forma que ele nos falou, se a gente não tiver convicção que eu sou um representante de Deus, em qualquer lugar, o missionário é isso. É o ser um representante, a boca de Deus em determinado lugar. Revelar o coração de Deus àqueles que não o conhecem. E se a gente não tiver primeiro amor a Deus, entender o plano da salvação e sair para falar sobre esse plano da salvação, esse amor, o meu amor para com Deus, se eu não tiver for frio, eu não vou conseguir falar. Então, se as pessoas não deixam de falar, porque não entendeu o plano da redenção. Eu ouvi um missionário me explicar assim: eu quero me desgastar na obra missionária. O que é esse se desgastar? Aquilo que eu não conhecia e passei a conhecer, me libertou, me salvou. Eu preciso anunciar isso a outras pessoas. Se a gente não tiver esse amor e essa convicção que eu preciso anunciar, porque Paulo diz: se eu der o evangelho, eu não tenho que me olhar, eu tenho isso por obrigação, passar para frente. Então a gente precisa ter esse entendimento, esse amor, né? Você sair de um lugar, vai para outro lugar. Se você não tiver esse entendimento e saber que você precisa ir lá para anunciar alguma coisa, aí vão, aí eu estou fazendo um turismo, né? Exatamente. Primeira coisa dele é como aqui, né? Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Então eu não estou fazendo não, isso daí. Em 1 João, na Epístola, ele vai dizer: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. É isso que nós temos que entender o que o pastor disse. Não é que nós tenhamos, ele nos amou. Ele nos amou, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação do nosso pecado. Então, veja só, que nós temos que levar, nós temos que entender que quando nós levamos o Evangelho de Cristo, não é porque nós somos melhores, não é porque nós não, é porque nós não merecíamos esse amor. E ele nos amou primeiro. Como é a pergunta? Qual a importância do amor para a missão, para a evangelização? Irmão, a Bíblia diz que Deus é o Filho, Deus é amor. Aí ele nos ama. Automaticamente, quando o Espírito Santo é o Filho da gente, o Espírito Santo é Deus também. Ele é amor. Quando a gente, eu não sei se você já sentiu assim, você já passou na rua, viu alguma pessoa que você sentiu uma íntima compaixão por aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade? Eu acredito. Olha, eu não podia ver uma aleijada quando eu aceitei Jesus. Eu não sei se eu estivesse aqui, Jesus, eu queria tanto ali. Para mim, eu queria. Eu sentia aquele negócio. Se Jesus estivesse aqui, mas eu já tinha, né? Botar alguém mais velho para orar, para ver aquela pessoa curada. Bem assim é na parte da pregação, porque a gente tem tanta vontade das pessoas virem aqui, ouvir, provar um pouco de Jesus, provar um pouco do amor de Deus. A gente tem desejo. Quando você está sentindo isso, eu acho que você tem amor dentro do coração. Eu acho que o próprio Deus está habitando. Agora, quando eu olho para meu irmão lá, que maltrata um pouco, que você quer excluir, aí é diferente. Aí o amor de Deus, você não consegue amar O amor de Deus derramado nos nossos corações, você entende que o amor de Deus, eu não merecia, eu era o pior, eu merecia uma condenação. A gente entende isso, enfermidade, seja o que for. Quando você tem um encontro com Cristo e você vê que Ele sarou isso, Ele curou a sua mente, Ele te deu dignidade novamente, é esse amor que você tem por Ele agora que você vai anunciar. Quando você vê pessoas que estavam nas mesmas práticas que você, talvez pior que você era pior ainda, mas você viu que como você abriu o seu coração para o Evangelho, você teve uma mudança. Agora eu sou livre, agora eu sou feliz, eu não sofro mais, alguém me libertou. E tem muitas pessoas que não sabem que isso é possível. Eu conheci desculpa falar aqui, eu conheci um rapaz que nasceu hoje lá na Argentina, que ele era traficante. Ele me chamou no particular, ele achava que tudo o que ele fez não havia perdão mais. Como precisamos explicar para ele o amor de Deus, mas que era necessária uma mudança de vida, ele sair da contramão, entrar na conversão, foi aonde ele se converteu. Porque todas as suas práticas, tem pessoas que praticam coisas aí que acham que aquilo nunca mais vai ter perdão. Por quê? Porque
aceitou, limpou, acabou, mudou de vida. Aí esse amor, o primeiro amor para mim com Deus. Se eu não tivesse essa certeza, esse amor pelo que Ele fez por mim, eu não consigo anunciar. Eu anuncio por glória, por uma que acham que é bonito, mas como eu tenho entendimento do que Ele fez na minha vida e pode fazer na sua, aí as coisas mudam. Então é esse amor que temos que levar. Note que o pastor disse, é um amor que você recebeu, que você viu que você não merecia, que você não merecer, você tem o quê? Se sente obrigado. É um sentimento de obrigação. Para eu não merecia isso, eu recebi de graça, não paguei por nada. Né? O sentimento de obrigação que eu levo esse amor que a outras pessoas, é um sentimento de obrigação. Então, às vezes nós recebemos esse amor, que foi por amor, que Ele nos salvou, e nós não levamos esse amor. Hoje, se a gente marca um evangelismo, poucas pessoas vêm, sendo que a igreja, o domingo, está lotada, a luz. Mas se a gente marca um evangelismo à tarde, infelizmente, as pessoas não vêm. Isso daí é falta de amor? Uma pergunta, No contexto que o pastor estava dizendo aqui, a palavra de Jesus disse que tinha dois devedores, um devia mais do que o mesmo. Aí Jesus disse: quem amou mais? Aquele que não foi mais perdoado. É essa questão aqui, né? Que foi alencado essa questão aqui. Quanto maior pecado foi cometido, mais o amor de Cristo habita nele. Quanto menos nosso pecado é perdoado, estamos transformando também nessa questão. Mas na realidade, deveria olhar de uma maneira diferente. Só não é porque nós pecamos, nosso pecado foi perdoado pouco, que nós vamos amar a vida pouco. E deveria. Né? Só no posto do Evangelho. Time é campeão, pá, Copa do Brasil, campeão. Mas no posto do Evangelho. Como é que vai desse jeito? Como é que vai desse jeito? Nós temos que entender que o Evangelho de Cristo, o reino em que nós vivemos, nós somos o reino visível de Cristo. Nós somos o atalaia, que quem está lá fora tem que ver Cristo em nós, o amor de Cristo em nós. O amor de Cristo em nós. A redenção, ponto 2 do tópico 2, a redenção no Antigo Testamento fala que redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para uma visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento nós tivemos exemplo de resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito e resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, e quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Já no Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate, pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Ou seja, temos que levar esse evangelho puro, esse evangelho que é uma redenção, que foi pago por quem? Por Deus Pai, entregando o seu Filho para uma morte na cruz. Sem pecado. Jesus Cristo sem pecado. Mas Ele nos entregou para pagar a cédula de pecado que era nossa, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Nós temos que levar esse plano de redenção do Criador ao mundo lá fora. Até porque quando chegarmos lá, né? Quando chegarmos lá, nós aprendemos isso aqui, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, quando falamos sobre o livro de Ezequiel, né? Somos atalaia de Cristo. E
Deus ele foi bem claro quando diz, olha, se eu deixo de anunciar esse evangelho, se eu vejo alguém no erro, eu deixo de anunciar e a pessoa perece, o sangue dessa pessoa vai estar nas mãos de quem? Na minha. Na minha. Às vezes a gente abre o olho para julgar tantas pessoas, mas não tem a coragem de chegar para o irmão e dizer, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, né? O caminho que você está tomando aqui é perigoso, né? Vamos por aqui com amor, né? Mas não. Aí abre o olho, julga tantas pessoas, fala para todo mundo. Digita até no status do WhatsApp como uma indireta, mas não chega para a pessoa para dizer. Que amor é esse? Ah, o vizinho briga com a mulher, bate na mulher, é música profana o dia todo, aí chega e espalha para todo mundo. Mas não chega um dia, sai na porta, dá um bom dia, primeiramente, né? Bom dia, na paz de Cristo. Não, nem bom dia dá. Sai na porta, não dá um bom dia, mas não chega e diz, irmão, Jesus Cristo, Ele te ama. Se você quiser um dia ir na minha igreja, tem lá culto, tal. Não chega. Mas chega na igreja aqui e diz que o vizinho é atribulado, que briga, que bate macumba, que faz não sei o quê. Mas cadê o seu amor? Se você está lá, Deus te colocou lá para você buscar o seu vizinho. Você não é missionário só se você for para a África, para Israel, apesar que se falar de Israel hoje, ninguém quer ir, né? Hoje, porque está em guerra, ninguém quer ir para Israel. Para a África ninguém quer ir, mas eu gosto de fazer missões na Espanha, que é bonito, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque pelo menos lá em dólar vale mais do que isso. Aí em Cuba ninguém quer ir, na Venezuela ninguém quer ir, é dificuldade. Você está nesses lugares, você está pagando, você come uma vez por dia. Você não paga nada, você não paga nem o café, não paga nem porque não tem. É fácil. E às vezes o mais fácil está na nossa frente e é o mais difícil. Ah, Deus, se o Senhor tiver, né, deixar e me chamar, eu quero ir romper as fronteiras, quero ir para Cuba, Venezuela, até Costa, né? África e tudo, né? Por dentro dizendo, Deus não abra não, só estou pedindo para os irmãos ouvirem, né? Deus abrir, mas Deus abre a fronteira na porta da sua casa, na sua família. Na sua família, a família lá briga para todo lado e diz que não ama a Deus e não gosta de Deus, não quer saber de crente. E você, em vez de pregar o evangelho, vai estar discutindo herança, vai estar discutindo se seu filho é melhor do que o seu sobrinho, e fica essas brigazinhas. E o evangelho de Cristo não é o quê? Anunciado. Às vezes a nossa família não está longe não. Nós estamos falando aqui em missões transculturais, que nós temos um exemplo aqui, que é o pastor. A cultura onde o pastor vive é diferente do nordestino, é ou não é, pastor? A alimentação é diferente, né? O pastor, eu não sei agora, mas quando ele chegou aqui, certamente a alimentação de onde ele estava era melhor do que a daqui. Já nós aqui, eu particularmente acho a nossa aqui perfeitamente. A de lá, eu vou lá para passar fome. 5 dias comendo nada, hambúrguer. É o costume. Mas ele quer assumir uma cultura diferente. Agora veja o que é o amor. Veja o que é o amor que nós falamos aqui. Pastor, conhecia alguém aqui de Lagarto, pastor? Hein, pastor? O senhor conhecia alguém aqui de Lagarto? Quando o senhor veio? O senhor tem algum amigo aqui? O senhor estava passando algum problema lá? Veio corrido de São Paulo? Não. Ele veio por amor. Ele poderia dizer, aqui eu tenho emprego, minha mulher tem emprego, mas eu vou. Isso é o amor, isso é a missões transculturais. É tirar da zona de conforto. É tirar da sua zona de conforto. Está tudo bom, está tudo legal, mas eu vou te levar para um lugar que você não sabe. Seco. Um lugar que você nem nunca viu. Vai ter crente dando dor de cabeça, vai ter crente que vai lhe ajudar, mas você vai ter que ir. Isso é o amor. É o amor. E tem muitas pessoas, né, que moravam em cidades grandes, boas financeiramente, economicamente, emprego, de desenvolvimento para a sua família, que foram levados para onde? Para lugares secos, dentro do mato. Isso é o amor. Só que muitas das vezes o amor de Cristo é tão simples, que não é necessário que eu prove o meu amor a Ele, simplesmente se eu for para dentro da Amazônia pregar para os índios e os ribeirinhos que estão lá. Não é isso. Na nossa rua, na nossa casa, na nossa família, na nossa faculdade.
Eu tenho um amigo que ontem até a gente teve, não uma discussão, né? Um debate. Não, ontem. Porque com esses ataques que Israel sofreu, aí o que for pela Bíblia ele é contra. Aí ele foi dizer que Israel era errado, não sei o que. Eu falei, olha, nós somos amigos, mas até aqui nós vamos ter que parar aqui agora e debater como pessoas corretas, assim, com visões diferentes. Você está achando que Israel é errado porque você é contra a Bíblia. Você teve algum problema antes que você se desiludiu com Deus, só que não é assim que funciona. E eu tive que defender o meu reino, eu tive que defender o que eu acredito, tive que defender Israel, que é a nação escolhida de Deus, que fazemos parte dele por herdeiros, filhos por adoção. Então a gente tem que escolher defender o reino. Aí ele diz hoje que não acredita em Deus, mas ele sabe o meu posicionamento. Eu digo a ele sempre: você não acredita em Deus, né? Não acredita em Deus. Vejo ele raramente, mas ontem ele postou algo, né, ofendendo a nação de Israel, como se Israel fosse culpado pelo que está acontecendo, ofendendo a nação de Israel. Eu tive que ir lá dizer: olha, se você quiser me bloquear, desbloquear, é problema de você. Eu estou dizendo aqui a verdade. Não tem amizade, né, que lhe impeça de levar o que? O Evangelho de Cristo, puro e verdadeiro. Por mais que isso implique que você perca amizade, que você perca relacionamento familiar. Porque Jesus, ele disse isso: mestre, deixa eu enterrar meus pais. Não, o Evangelho aqui é renúncia. Você quer me seguir? Vamos logo, pegue sua cruz e siga-me. Seus pais vão lhe perseguir, sua família vai lhe perseguir, seus amigos vão lhe perseguir, o governo vai lhe perseguir. Sempre foi assim o Evangelho de Cristo. Hoje, por enquanto, ainda estamos, né, numa boa, está se levantando aí as perseguições, que já está, né? E os crentes estão meio sonolentos, dormindo, mas está aí as perseguições, né? Está tudo lá, os projetos já para ser assinados, os crentes, né? Só que o que é que acontece? O Evangelho tem que ser pregado. Porque se você for chamado lá, irmão Davi, como conhecedor da palavra de Cristo, no STF, para dizer que você é a favor da Provida, que você é a favor do Evangelho de Cristo, do Evangelho de uma graça redentora, um Evangelho que tira o macumbeiro, o assassino, o pedófilo, o homossexual de lá de fora e traz para transformar, para trazer de volta o que ele nasceu, do que ele era, né? Inocente, mas com a natureza caída, e entender que é pecador e precisa de Deus. Se você for lá, irmão Davi, você vai defender o Evangelho ou não vai? Porque você tem que ter ciência disso. Nós temos que ter ciência disso. Muitas das vezes falamos: não, eu sou crente até, mas polícia bater aqui já corre. 3 já corre para o banheiro, já vai dizer que está tomando água, está pregando coisa errada. Mas o Evangelho é isso. Temos que falar que o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. E por isso é o princípio fundamental das missões transculturais. E Deus, ele é o exemplo maior disso. Desde Abraão, ele disse: Abraão, sai da sua terra, eu vou lhe fazer um concerto. Se você andar comigo, ser perfeito, vai dar tudo certo na sua vida. Sai da tua terra, da tua parentela, né, para uma terra que eu te mostrarei. Vou lhe fazer um concerto, mudei seu nome, né? Você vai ser pai de uma grande nação, reis sairão de ti. Uma terra que Abraão não conhecia. A pergunta que eu fiz para Raimundinho: se Deus te mandar para uma terra hoje, para a Venezuela, você vai ser já sabendo. Nós sabemos como é que funciona. Você ia para Nakamura. Se Deus, em sonho Deus lhe mostrasse: ô Nakamura, eu preciso que você vá para a Venezuela. Não lhe mostrou casa nem nada. Pegue sua mala e vá lá evangelizar. E aí? É difícil. A visão bíblica do caráter transcultural. Um Deus missionário, né? O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir a humanidade. Escute, Deus escolheu quem para fazer parte? Israel. Aí, não saindo da revista aqui agora, mas é algo que está acontecendo no mundo hoje. A guerra que está lá em Israel, que começou, né, com aquele grupo terrorista que, infelizmente, teve deputados aqui do Brasil que postaram ontem, dizendo que o grupo que atacou Israel não é um grupo terrorista, é um grupo de defesa do direito. Você, como cristão, qual o seu envolvimento com Israel? Qual o seu sentimento hoje para com Israel? Escute, aqui a lição vai dizer que por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. É importante nós entendermos que se nós estamos aqui hoje, é muito por conta de quem? De Israel. Mas aí ontem atacaram Israel, aí você pergunta a alguns crentes, bom, não me atacando. Escute, Israel é a nação amada por Deus. É a nação amada por Deus. Quem não ama Israel, você pode ter certeza que o amor de Deus ele não tem. É a nação amada por Deus. E é por causa de Israel que esse evangelho de redenção chegou até quem? Até nós. Está lá. Tem muitos deputados aí, como eu já falei, que postou lá, não, eles só estão reivindicando algo que é direito dele aonde? Que Deus ele deu a terra de Israel, Deus deu o povo a Israel, Deus deu o templo a Israel, para ele adorar. Escute, a promessa que tem lá, os irmãos estão aqui, sabem muito bem, irmão Davi, o pastor, quando fala lá sobre a promessa que vai ser construído o terceiro templo, e a promessa diz o quê? Que esse terceiro templo é para o quê? Todas as nações, é para a gente, né? Não no sentido de... Porque nós sabemos que tudo isso aqui é profecia sobre o que? O fim dos... O que está acontecendo aí é profecia sobre o fim dos tempos. Estamos dormindo. Não, mas é só mais uma guerra, é Deus avisando. O fim dos tempos está próximo. Se eu não estou nem aí, exatamente. É fácil, né, como o pastor disse, olharmos aqui. Teve um ensino aqui, alguns anos atrás, então uns 4, 5 anos, que foi pastor Mailton, se eu não me engano, sobre Israel. Né? E ali eu gravei muitas coisas, não só foi só o ensino da Bíblia, ele trouxe também a história sobre a história de Israel, eu gravei muitas coisas daquele ensino, e por mais que nós cristãos ainda tenhamos uma infinidade com Israel, né, eu ainda não tinha me aprofundado sobre qual é realmente nossa relação com Israel, aquilo que o pastor disse. Se eu não oro, se eu não clamo pela paz em Israel, se eu não amo Israel, eu não vou prosperar. Se eu não estou preocupado com o que acontece em Israel, que é a nação eleita de Cristo. E a lição aqui vai deixar claro, tudo isso, o plano especial de Cristo, só foi possível através de quem? De Israel, que está agora sob ataque. Orar por Israel não é só agora, né? Que está sob ataque, já era para estar orando há muito tempo, né? Orar pela paz de Israel para que Deus cumpra todas as suas promessas. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, como todos sabem, Israel fracassou nesse propósito, e a promessa estabelecida em Gênesis foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso Israel foi levado para o exílio da Assíria,
enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro da Babilônia. Aí o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à cruz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, começando por Israel, todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, porque Deus colocou Israel como uma nação a ser vista por todos os povos, uma nação exemplo e modelo, e ele vai vir, vai restaurar Israel, tanto que todas as promessas são relacionadas a Israel. E nós tomamos o quê? Porque somos filhos por adoção, herdeiros de Cristo. Porque Israel um dia o quê? Negou. Paulo disse isso, olha, porque eles negaram a Cristo, é que nos abriu a porta para que nós entrarmos nesse evangelho. Porque eles negaram a Cristo. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, que somos nós, a igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do quê? Do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo é você pregar o evangelho, levar esse evangelho puro, né, esse evangelho que liberta, esse evangelho redentor, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de se vestir, na sua forma de se portar como cristão. Não adianta você falar bonito, você agir bonito, você cantar bonito, compõe até belos hinos, mas lá fora o seu exemplo é totalmente o que? Corrompido. Dentro da igreja o seu exemplo é corrompido. Porque veja só, o pastor deixou claro aqui que dentro da igreja existem filhos pródigos. É ou não é, pastor? Só que esses filhos pródigos, eles têm que ser rejeitados? Não. Exatamente. Tem que ser rejeitado o irmão do filho pródigo? Tem que ser rejeitado? Não. O que é que tem que acontecer? Temos que acolher, porque como Cristo, ele nos amou e nos acolheu. Só que o que é que acontece? Às vezes o irmão está aqui dentro, às vezes está sendo moldado ainda, né? Sendo moldado, aí tem uma fraquezinha e já levanta multidões de dedos para apontar. Sendo que o pecado dele, às vezes é, né, pior, em oculto. Em oculto. O irmão às vezes caiu, se arrependeu, veio falar com o pastor, pediu perdão à igreja, mas tem aqueles que se acham semideuses, né? Não, eu não perdoo porque me ofendeu, né? Não é só assim, não é só assim, porque ele saiu aí, veio a bagaceira que deixou a igreja, mas peraí, quem é você? Deus lhe perdoou, você traz ele todo dia, ele me perdoa todo dia nós estamos errando. Vem os pensamentos, né? Vem a fraqueza, cai de um lado, se estressa, né? Aí Deus ele nos perdoa. Aí dentro da igreja, escute, nós não temos que ser exemplo só fora não, dentro da igreja, porque tem essas pessoas, como o pastor disse, que precisam de um acolhimento. Às vezes nós sentamos do lado do irmão, a gente vê o irmão ali em lágrimas, ele está passando um problema muito grande, a gente olha e diz, para que essa besteira está chorando aqui dentro? É vitimismo. Sendo que o coração está dilacerado, né? Às vezes o pecado está afligindo. Porque, irmãos, todos aqui temos pecado, né? Tem aquele espinho na carne, né? Mas quando você vê alguém chorando, você vê alguém, né? Às vezes o Espírito Santo ali que está tocando, está sendo renovado. Mas às vezes ali é anciano, é a dureza, é aquele negócio ali queimando dentro dele, porque ele quer mortificar a carne. Muitas das vezes precisa de uma mão amiga e não tem. Isso também é missões. Precisa estender a mão.
sabendo que quando a pessoa vem de lá, que lá fora ele é uma pessoa para ele tirar, né? E acabar com todos os vícios que ele tinha, não só vício de, um exemplo, fumar, alguma coisa, mas veio de lá às vezes de um mundo totalmente depravado, assim, um mundo do homossexualismo, que vem com um jeito, a gente vê que às vezes quando a pessoa vem de lá ainda continua com aquele jeito, mas está tratando. Aí tem muitos crentes que, em vez de ajudar o irmão, aí fica com gracinha, com chacota, porque o irmão fala desse jeito, porque o irmão ainda... É uma mudança. Isso é o Evangelho de Cristo. Pedro andou com Jesus Cristo 3 anos. Foi um discipulado presente, né? Não foi online, não foi presente, presencial, cara a cara, Jesus ensinando a ele, porque Jesus ensinava da forma mais magnífica que tinha no mundo. Os discípulos queriam saber alguma coisa. Senhor, eu estou preocupado com o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer amanhã. Aí Jesus sentado, olhava assim, passava um passarinho, aí Jesus, está vendo ali? Não trabalha, não finha, né? Mas amanhã ele pode passar aqui de novo, porque o Criador a sustenta. Não, Senhor, mas eu não tenho roupa para se vestir. Aí Jesus olhava os lírios do campo. Vocês plantaram alguma coisa ali? Vocês acordaram cedo para você regar o lírio do campo? Não. Mas o Criador cuida. Então Jesus ensinava da forma, ele mostrava no ato. Tudo. Só que Pedro, nesses 3 anos, ainda foi o quê? Um aprendiz. Né? Caía. Mesmo depois de ser revestido de poder, Pedro ainda caiu, porque quando Pedro chegava na frente dos judeus era um, na frente dos gentios era outro. Então o Evangelho é isso. E não é julgar. Missões não é só lá fora, é dentro da igreja, é dentro da nossa casa. Raimundinho? Negativo. Aí eu estou na porta e ela pergunta, cadê o que eu esqueci? Eu não acredito muito, não. Eu não acredito muito, eu pergunto, cadê o A porta está quente. Santa Ceia? Aí esqueci. Cadê o amor, irmão? E às vezes pessoas, um amigo que está precisando do vinho não traz. Como é que eu vou me esquecer se eu precisei do vinho da igreja? Eu vou levar para ele aqui. Vou eu fui levar. Vou levar. Aí chegar aqui no dia do vinho. Caminho, sei lá, com tanto irmão aqui, rapaz, não está sendo filho de alguém para dentro de casa, para a casa dele, para ajudar um irmão uma vez por mês. Não salvou primeiro, para a volta da tudo. Até aquele lá, às vezes o irmão está necessitando daquele filho, né? Não, mas também, não. Se você for olhar a quantidade de irmão que tem aqui dentro, aí você conta ali com 4 quilos. Porque quilo não, tem um pacote mais de 29 quilos. É um pacote. 500 gramas. E não tem o menor. Entendeu? Mesmo assim, o cara está precisando. É uma verdade do filho. Porque no dia que você for levar lá em casa do fato, eu já ganhei. Já ganhei. Se eu quisesse trazer, eu trazia. Precisando, já ganhei para trazer. Então, Eu acho assim. A missão de ajudar é uma missão. Aí você já tem o seu compromisso. Não tem condições de você esquecer. verdade. Então esse é o amor de Cristo. É o amor que nós olhamos a necessidade dos irmãos, né? Tanto material quanto espiritual. Não só daqueles que estão aqui dentro, mas que estão lá fora também. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, igreja. Que Deus em Cristo abençoe. Que o que nós aprendemos possamos realmente colocar em execução. Amém? Realmente a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou este mundo, nos amou. Esse mesmo amor nós temos que ser recíproca. Amém? Amado, que Deus te abençoe. Gostaria de agradecer a todos. Que Deus te abençoe. Próximo domingo nós aqui novamente estaremos aqui estudando nossa terceira escola bíblica dominical, que tem como missão transculturais no Antigo Testamento. Amém? Louvado Deus, que Deus te abençoe. Nosso irmão pastor estará fazendo os avisos finais, dizendo que após, irmão, nós temos um cafezinho aqui para dar para os irmãos. Amém? Boa.
a aula, boa aula dos adolescentes, que Deus continue abençoando. E um conselho à igreja, né, que façam ali do seu cantinho o seu campo missionário. Às vezes a gente quer fazer missões, às vezes a gente não consegue nem participar do evangelismo. Eu respeito, né, a correria de cada um, a ocupação de cada um, mas um conselho bem prático, irmãos: faça do seu lugar um campo missionário. Deus, ele cria situações dentro ali no seu convívio, no seu cotidiano, para que o seu amor seja revelado. Eu trouxe isso para a minha vida quando eu aceitei Jesus. Eu comecei a fazer dos lugares aonde eu andava o meu campo missionário. Fiquei 7 anos aprendendo, dirigindo missões, agente de missões, envolvido com missões. E eu fazia do local onde eu convivia o meu campo missionário. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas faça do seu lugarzinho lá, do seu convívio, na sua escola. Não precisa você sair pregando, entregando, ser aquele crente chato, porque lugar de trabalho é lugar de trabalho. Mas as pessoas olharem para você e ver que você é diferente, ver que você não se envolve em polêmica, você é uma pessoa educada, uma pessoa que sabe lidar com situações adversas. Esse é o tipo de evangelismo. Quer ganhar os seus vizinhos, irmãos? Faça da sua rua o seu campo missionário. Faça da sua casa o seu campo missionário. Como eu vou ganhar os meus filhos para Jesus, se eu chego na minha casa, eu só reclamo, só murmuro, falo mal de A, de B, de C, de F, de G, uma sequência de falar mal? Como eu vou ganhar meu esposo, como eu vou ganhar minha esposa, como eu vou ganhar meus filhos para Jesus, se o meu coração só sai murmuração, reclamação, apontamento, nada está bom, nada presta? Dessa forma eu não estou ganhando, eu estou afastando essas pessoas de mim, porque está na igreja que a senhora está, eu prefiro ficar em casa. É isso que a gente escuta. Então faça, meus irmãos, do seu cantinho, faça do seu lugar o seu campo missionário, e é só vitória, e o reino avança. Aí você vai facilitar a vida do pastor, dos evangelistas, dos agentes de missões, porque você está fazendo lá no seu cantinho, e isso o reino vai avançando. E eu tenho certeza, meus irmãos, que através da sua vida lá no seu campo missionário, é impossível que essa sementinha não vai frutificar, porque essa semente é poderosa para frutificar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos. Oi, pastor, tem um café, viu, irmãos? Após a oração tem um cafezinho aqui. Não saiam de barriguinha vazia, tá bom? Passem ali na cantina, um lugarzinho está bonito, um lugarzinho de paz, um lugarzinho de adoração. Passem ali e se alimentem e tomem o cafezinho. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu queria pedir para nossa irmã Elizabeth estar fazendo essa oração, abençoando o povo de Deus nessa manhã. Venha fazer essa oração, minha irmã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está orando. Senhor, meu Deus, que amado Jesus. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela sua presença em nosso meio. Pela essa aula, Pai, nessa manhã. Deus, seja conosco, nos reveste, nos levante, Pai, cheio da tua graça, de sabedoria, de entendimento, para evangelizar e falar do seu grande amor. Que almas sejam libertas, que almas venham a chegar para ti, Pai, porque este mundo precisa conhecer o poder da tua palavra. Glória a Deus. Porque a sua palavra liberta, a sua palavra transforma. Seja conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos, a bênção apostólica no culto da noite. Venham receber a bênção apostólica. Deus abençoe.